Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai para uma aula de funções inorgânicas, parte 3. A gente vai falar um pouquinho de base e um pouquinho de ácido. Então, começando pelas bases de arrênios, tá? Eu vou considerar como base de arrênios ou hidróxido de arrênios qualquer substância que em meio aquoso libere exclusivamente OH- em meio aquoso, hidroxila em meio aquoso. Aqui tem algumas reações de dissociação desses íons, né? Lembrando que esses compostos já são iônicos, as bases já são iônicas. Então, eu tenho um sódio e uma hidroxila. O sódio dá um A, vale mais um. A hidroxila vale sempre menos um. Então, eu só separei, só tem um de cada. Aquoso, esse aqui é para dizer que ele está em meio aquoso. Aqui ele está sólido. Aqui o hidróxido de cálcio é um cálcio e tem duas hidroxilas, então um cálcio e duas hidroxilas. Lembrando que o cálcio é um elemento da 2A, então ele tem NOx mais 2, a gente inclusive pode ver por aqui, ó, eu noto que ele aqui tem NOx mais 2, porque eu já expliquei isso para vocês, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, esse número daqui de fora pode ser considerado o NOx desse elemento aqui com carga positiva, então eu tenho duas hidroxilas, então a carga desse cara tende a ser mais 2. A mesma coisa aqui, eu tenho a LOH3, então eu tenho um alumínio que tem NOx fixo mais 3 e 3 hidroxilas. E tudo aquoso e eles aqui estão sólidos, então quando eu coloco na água eles sofrem um processo de dissociação iônica. O íon já existe, ele já é iônico, ele só separa os íons, tá? De um modo geral, compostos dessa característica são sólidos, porque todo composto iônico tende a ser sólido. Ele tem um sabor amargo, um sabor que a gente chama de cáustico. Eu vou dar uma ideia para vocês entenderem o que é esse sabor cáustico ou adstringente. Quem já comeu uma banana verde, um caqui com cica, um caju, é aquela coisa que trava a língua, que dá aquela amarrada na boca, sabe? Dá aquela travada, passa a língua assim e dá aquela segurada. Sentiu esse gosto, é porque essa substância tem caráter adstringente. Quem já tomou leite de magnésia também já sentiu. Bom, aplicações no cotidiano. Fê, é importante saber essas aplicações? Se você vai fazer Enem, sim. O Enem cobra que você conheça os principais ácidos, os principais óxidos. Bom, primeira base, a mais importante delas, é a soda cáustica ou hidróxido de sódio. Fê, eu tenho que saber ligar o nome soda cáustica a hidróxido de sódio? Sim, tem que saber, tá? Ele normalmente é utilizado como um sólido branco, ele absorve muita água, tem inclusive uma questão do Enem que discute isso, a mudança de aspecto físico dele, por ele ser tão higroscópico. Ele mostra, né, umas pedrinhas de hidróxido de sódio, e ele diz que com o tempo elas parecem que estão derretendo. O aspecto dele é de derretido, ele quer saber por quê. Então essa é a explicação. Ele é higroscópico, ele absorve água do meio ambiente. E aí ele fica com aspecto incolor e fica com aspecto meio de derretido mesmo. Essa foi a palavra que ele usou na questão. Normalmente a gente guarda as bases em frasco porque ele corrói vidro. Então tudo que tem em caráter básico a gente normalmente guarda em plástico. Então você vê que todo produto de limpeza basicamente vem em recipientes plásticos ou recipientes de papelão coberto com plástico, tá? Aqui tem uma característica bastante útil, né, da base, que é a transformação de óleo em sabão. Então aqui é uma reação de saponificação. Esse cara daqui, ele vai ser quebrado, vai reagir com a soda cáustica, vai formar o sabão é essa estrutura aqui, e vai formar a glicerina ou glicerol, que também pode ser usada para fazer sabão. Mas a estrutura do sabão mesmo é esse composto aqui. Esse R aqui tem cadeia longa, essa parte dessa cadeia longa interage com o óleo, e essa parte do sódio aqui, que é iônica, interage com a água. Aqui tem o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, também muito utilizado para tratamento de estômago e muito utilizado para quem tem prisão de ventre. É remedinho do tempo da vovó e funciona com uma beleza. Então, o hidróxido de magnésio, um sólido branco, pouco solúvel em água. O termo leite de magnésia é justamente porque ele tem baixa solubilidade, ele não fica incolor, ele não fica transparente, que nem o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio fica transparentinho na água, parece água pura.
mas o hidróxido de magnésio fica com essa cor leitosa aqui. Muito semelhante, inclusive, à cor do hidróxido de cálcio na água. Ele também, o pessoal chama até de leite de cal, o hidróxido de cálcio, porque fica com esse aspecto leitoso. Se eu misturar em água, ele forma ou partículas em suspensão. Em alguns casos podem formar colóides também, tá? E aí depende só do tamanho da partícula que foi feita para fazer o hidróxido de magnésio. Na maioria das vezes a gente pode dizer que foi partícula em suspensão, mas se em alguma questão cair partícula coloidal, que é um pouquinho menor do que partícula de suspensão, ela é um pouquinho, o tamanho da partícula é um pouquinho menor, também vai funcionar. Como eu falei, laxante e antiácido, né, caráter básico, ele neutraliza o ácido do estômago. O hidróxido de cálcio, a gente já falou um pouquinho dele, tá ligado a cal, só que eu tinha falado do óxido de cálcio se transformando em hidróxido de cálcio na aula anterior. Aqui a gente já tá falando do hidróxido de cálcio pronto, né, já dele, o óxido dissolvido na água. E aí, lá no óxido, ele era conhecido como cal viva ou cal virgem. E aqui ele é conhecido como cal extinta ou cal hidratada. Então, tanto o óxido quanto o hidróxido podem ser chamados de cal, só o sobrenome que muda, né? Então, cal virgem ou cal viva é o óxido, cal hidratada ou extinta é o hidróxido. E aí, onde um pode ser usado, o outro também pode. Hidróxido de amônio, ele é um dos hidróxidos que tem um caráter menos iônico, ele tem um caráter já começando a querer ficar covalente, ele não é necessariamente iônico. E aí uma solução aquosa dele, muitas das vezes você chama de amoníaco, ela tem um cheiro muito forte porque ele decompõe. E aí o hidróxido de amônio, tá? Só para ficar ligado, amônia é NH3, amônio NH4+. E aí o hidróxido de amônio se decompõe liberando amônia. Então o NH4OH, ele se decompõe e libera NH3. E NH3 tem um cheiro forte. Ele foi muito usado durante muitos anos nos produtos de limpeza, mas ele deixou de ser usado justamente por causa do cheiro forte, as pessoas passavam mal, né? Então muita gente já passou mal com esse produto. E pode ser usado, né, um monte de coisas, mas os mais importantes, agricultura e explosivo. Tudo que tem nitrogênio pode ser usado, tanto na agricultura quanto em explosivo. Vai ter alguma rota de reação que vai servir para um ou para outro. O hidróxido de amônio, né, é a única base que o cátion não é um metal, tá? E aí, como eu mostrei, essa reação ela acaba sendo reversível. Então, o NH3 com a água forma o amônio, né? E o hidróxido de amônio, e o hidróxido de amônio pode sofrer dissociação liberando amônio, NH4+, e a hidroxila, que é OH-. Tem hidróxido de potássio, também conhecida como potassa alcoólica ou potassa cáustica. Alcoólica é quando ele está dissolvido em álcool e potassa cáustica quando ele está dissolvido em água. A gente vai trabalhar bastante com esse cara. Ele também serve para fabricação de sabão. A diferença é que lá no sódio ele servia para fazer sabão em barra, sabão durinho, né? E esse aqui serve aquele sabão pastoso, que aqui em casa carinhosamente a gente chama ele de sabão baboso, parece uma baba, né? Mas a diferença é essa, um é feito de sódio, ele fica em barra, e o potássio dá esse aspecto. Ele é sólido, mas ele é um sólido mais pastoso, é um sólido mais cremoso. Agora é um sabão mais forte, é um sabão que para tirar gordura, ele acaba sendo mais interessante. Hidróxido de alumínio é um sólido gelatinoso, ele tem um aspecto coloidal, ele tem um aspecto de gel, tá? Ele parece um gel e ele é insolúvel em água, ele não se dissolve na água, mas ele é usado na estação de tratamento na parte de floculação. Então, quando eu uso, né? Aí tem várias possibilidades de reação. Aqui eu coloquei uma reação, poderia ser aqui no lugar do bicarbonato de cálcio, poderia ser hidróxido de cálcio, também serviria, tá? E ele vai reagir formando o hidróxido de alumínio. Na formação do hidróxido, ele acaba grudando a sujeira, agarrando a sujeira. Aqui é a outra reação que eu falei, né? As duas servem. Normalmente eu uso essa segunda porque ela é mais barata. Então aqui é uma reação de dupla troca. O alumínio junta com a hidroxila e o cálcio junta com o sulfato. Só fica esperto, que a gente já viu isso várias e várias vezes,
que para eu poder acertar esses compostos, eu tenho que lembrar dos NOxes, né? Então, como é que eu sei que aqui eu tenho 2 alumínios e 3 sulfatos, mas aqui eu só tenho um alumínio e uma hidroxila? Pelo NOx. Então, ó, o alumínio é mais 3, NOx fixo. A hidroxila é sempre menos 1. Não deu 0, cruza. Jogo 1 para cá, jogo 3 para cá. Como 3 é da hidroxila inteira, eu tenho que colocar no parêntese. O 1 eu não preciso escrever, então AlOH3. E o CaSO4, como é que eu sei que aqui eu tenho um cálcio e 2 hidroxilas, aqui eu tenho um cálcio e um sulfato? É só você fazer também pelo NOx, ó. O cálcio é da família 2A, ele vale mais 2. O sulfato, ele vale mais 3. Ele vale mais 3. O sulfato vale menos 2. Então, ó, SO4 menos 2. Fê, a 2A eu entendo que ele vale mais 2, porque tem NOx fixo. Mas como é que eu vou saber o sulfato? Aí tem que saber de onde ele veio, que ele veio do H2SO4. Tem que saber, não tem jeito. E o H2SO4 tem 2 hidrogênios. Se eu tirar os 2 hidrogênios daqui, ele vira SO4 menos 2. Então, como aqui é mais 2 e aqui é menos 2, ele já zerou. Zerou, não preciso fazer nada. Então, CaSO4. O resto é balanceamento, né, galera? Então, se eu tenho aqui 3 sulfatos, eu tenho aqui, ó, 3 sulfatos. Sulfato é SO4, tá? Eu tenho aqui 2 alumínios, aqui eu tenho 2 alumínios. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 hidroxilas. 3 vezes 2, 6 hidroxilas. E ela fica balanceada. Esse remédio, esse composto também pode ser usado como medicamento, né? Tá presente, se você já tomou algum desses medicamentos aqui, a gente acaba utilizando que ele é uma base fraca, então a gente pode usar como antiácido. Tem uma curiosidade, tem medicamentos que misturam o o ALOH3 com MgOH2. Por que tem remédio para estômago que mistura os dois? Não são duas bases? São. Só que se eu fizer um medicamento só com hidróxido de alumínio, ele dá prisão de ventre. Se eu fizer só com hidróxido de magnésio, ele libera o intestino. Então, muitas vezes, tem medicamentos que usam os dois, porque aí um solta, um prende e dá um meio termo, e aí eu consigo fazer essa reação acontecer, tá bom? Então, fica aí a dica. Mesma coisa, ó. Como é que eu sei que aqui vai dar alumínio com cloro na forma de AlCl3? O alumínio é mais 3 porque ele tem NOx fixo. O cloro, essa aqui é uma equação de dupla troca. Então, eu já falei que a equação de dupla troca não tem mudança de NOx. O NOx que eu tinha antes é o mesmo NOx que eu vou ter depois. Se você olhar aqui, eu tenho um hidrogênio para um cloro. O hidrogênio é mais 1, então esse cloro é menos 1. O NOx que ele tem aqui, ele vai ter aqui. Então, ele aqui é menos 1. Como não zerou, eu tenho que cruzar. 1 vem para cá, 3 vem para cá, 1 eu não preciso escrever. Então, a LCl3. Como é um ácido e uma base, tem que dar sal e água. E aí, o resto é balanceamento, né? Tem 3 cloros aqui, tenho 3 cloros aqui. Tem 3 hidrogênios aqui, mais 3 hidrogênios aqui. Total de 6 hidrogênios, e aqui eu tenho 6 hidrogênios. Tem 3 oxigênios, 3 oxigênios, um alumínio de cada lado. Bom, tem várias classificações para base, mas elas são muito intuitivas, assim, elas são muito óbvias, tá? Quanto ao número de hidroxilas, monobase, uma hidroxila só. Então, aqui você vê que tem um OH só. De base, 2 hidroxilas, tribase, 3 hidroxilas, tetrabase, 4 hidroxilas. Não existem compostos com mais de 4 hidroxilas, tá? Esse aqui é o máximo que a gente pode ter. Quanto à solubilidade da água, na água, né? Ela é, assim, muito fácil porque eu só tenho 3 grupos para me preocupar. A1A, que é totalmente solúvel, o hidróxido de amônio também, totalmente solúvel, A2A, parcialmente solúvel, e principalmente do cálcio para baixo, tá? Berílio e magnésio, eu poderia até meio que colocar aqui, né? A solubilidade dele ainda é bem baixa, né? Ele é basicamente insolúvel, então as bases de metais alcalinos terrosos, com exceção do berílio e do magnésio, que são insolúveis.
só para reforçar aqui, mas eu vou falar, né, dos outros metais todos, eles são praticamente insolúveis. Então, 1A totalmente solúvel, NH4OH totalmente solúvel. As bases de metais alcalinos terrosos, eles são parcialmente solúveis, sendo do cálcio para baixo mais solúveis e o resto é insolúvel. Aí eu botei aqui as exceções aqui, só para vocês não dizerem que eu não tinha falado, né? Deixei amarrado aqui, mas a gente diz que eles são praticamente insolúveis. Como a solubilidade deles vai aumentando para baixo, a gente pode considerar os dois primeiros com essa parcialidade muito pouca. Então, alguns livros vão trazer como insolúveis. Quanto à força, como é que eu vou diferenciar uma base forte de uma base fraca? Normalmente, tá? A maioria das vezes, a base está ligada à solubilidade e à força. Tem uma exceção só. Bases muito solúveis são fortes, bases menos solúveis são fracas. Então, quando eu identificar a base como uma base insolúvel, eu vou entender que ela não liberou muito hidroxila, ela tem baixo grau de dissociação, e eu vou chamá-la de base fraca. As bases mais solúveis têm elevado grau de dissociação, eu vou chamar de base forte. A única exceção é o hidróxido de amônio, que ele é solúvel e fraco. Todo o resto cai na regra. Quanto mais solúvel, mais forte. Quanto menos solúvel, mais fraco. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, base forte, todo mundo dá um A. Todo mundo dá um A, bem forte. Dá 2A, do cálcio em diante. Lembra que eu falei que berílio e magnésio tem baixa solubilidade? Eu vou considerá-las como praticamente insolúveis. Alguns autores chamam mesmo de insolúveis. E aí, as bases de qualquer metal, e aí pode ser ferro, pode ser chumbo, pode ser estanho, pode ser cobalto, níquel, eles são de baixa solubilidade e, portanto, são fracos. Volatilidade, capacidade de virar vapor, né, de virar gás. Só o hidróxido de amônio tem essa característica, justamente porque ele se decompõe, tá? A gente já falou, vou mostrar essa reação de novo, mas eu já mostrei. O NH4OH, ele consegue se decompor em NH3 mais água. O mais ficou no lugar errado. Deixa eu corrigir aqui. Ficou parecendo uma carga. Então, ó, o NH3 mais água. E aí, esse cara aqui, ó, é volátil. E aí, quando você abre um frasco de hidróxido de amônio, você sente o cheiro forte. Todas as outras bases são chamadas fixas. Elas não são capazes de liberar vapor. Então, elas não têm cheiro, tá? As bases, a única que tem cheiro é essa aqui. Tem um cheiro forte característico, diga-se de passagem. Nomenclatura das bases. Ela lembra muito a nomenclatura dos óxidos básicos. A lógica é a mesma. Eu tenho dois tipos de metal. Metal que tem NOx fixo, metal que tem NOx variável. Se ele tem NOx fixo, é fácil. Hidróxido de e o nome do elemento. Então, quais são os elementos de NOx fixo? Vou reforçar, a gente já falou sobre isso. Quem não assistiu a aula de NOx, dá uma olhadinha lá. Todo mundo dá um A tem NOx fixo, todo mundo dá 2A tem NOx fixo. Prata, zinco, alumínio tem NOx fixo, amônio tem NOx fixo. Então, esses caras aqui, basta você colocar hidróxido de e o nome do elemento. Então, aqui tem vários exemplos. Hidróxido de sódio, de prata, de cálcio, de zinco, de alumínio, de amônio, né? É fácil. Se tem um NOx só, é botar hidróxido de e o nome do grupo. Quando ele tem dois NOxes, vai seguir também a regra dos óxidos. Ou eu vou usar algarismo romano para identificar o NOx, ou eu vou botar a terminação ico e ioso, que a gente já viu pra caramba na última aula. Ico sempre para o NOx mais alto e ioso sempre para o NOx mais baixo. E aí eu falei que tem alguns metais que vocês têm que gravar, não tem jeito, gente. Infelizmente, algumas coisas tem que gravar. Então, ó, ouro 1 e ouro 3, cobre 1, cobre 2, ferro 2, ferro 3, chumbo 2, chumbo 4. Então, se a gente for usar o NOx em algarismo romano, é só colocar 1 em algarismo romano, 3 em algarismo romano. Se eu for usar a terminação ico e ioso, aqui ó. Ah, e tem que lembrar que nesse caso aqui tem que usar o nome em latim, caso seja diferente do nome em português, tá? Com algumas exceções, como mercúrio, mas praticamente todos os outros você usa o nome dele em latim. Então, auroso, áurico, cuproso,
cúprico, ferroso, férrico, plumboso e plúmbico. Fê, eu tenho que gravar esses nomes? A gente acaba usando e gravando por uso, mas se quiser usar o algarismo romano pode, não tem problema nenhum não, tá? Então aqui eu dei os nomes todos, né? Então, ó, hidróxido de ouro, que eu sugiro que você escreva dessa forma, porque a probabilidade de você errar é menor, ou o nome dele em latim, hidróxido auroso, hidróxido de ouro 3 ou hidróxido áurico, hidróxido de cobre 1 ou cuproso, hidróxido de cobre 2 ou cúprico, e por aí vai. Medida de acidez, né? Já que eu vou sair da base e vou para o ácido, eu vou fazer primeiro uma diferenciação, né? Tem uma forma da gente medir a acidez que a gente chama de pH. A gente vai aprender a calcular o pH só mais para frente, mas agora a gente precisa saber, ainda no primeiro ano, e para quem está assistindo vestibular tem que saber, não tem jeito, pH é uma medida a gente chama medida de acidez, mas na verdade é uma medida de acidez ou alcalinidade. Quando eu digo que uma coisa é muito básica, na verdade ela é pouco ácida. Quando eu digo que ela é muito ácida, na verdade ela é pouco básica. Então eu posso falar só medida de acidez, que não tem problema. A gente pode usar indicadores, tá? Ou pode usar aparelhinhos. Normalmente a escala de pH vai de 0 a 14, tá? Quando eu tô perto de 0, ele é muito ácido. Quando eu tô perto de 14, ele é muito básico. E o pH indica se eu tenho muito ou pouco hidrogênio livre na solução na forma de H+. Tem várias substâncias no nosso cotidiano que são indicadores, no nosso dia a dia mesmo, tá? Então, por exemplo, você pegar um chá preto e colocar limão, você vai ver que ele muda de cor. Ele fica com uma cor de marrom, ele vai para um castanho meio avermelhado, uma cor, né, um pouco diferente do original. E não é porque dissolveu não, tá? É porque o limão faz ele realmente mudar de cor. Tem outras substâncias que também têm essa característica de mudar a cor de acordo com o pH. Aqui a gente tem uma escala de pH que quem vai fazer Enem, gente, quem tá aí preocupado com Enem, tem que ter uma noção desses compostos aqui no cotidiano. Então tem que saber que a bateria é muito ácida, a bateria de carro, por exemplo, é muito ácida. Tem que saber que o suco de limão está aqui em torno de 2, que o vinagre está em torno de 3, até 4 pode ser o vinagre. Tem que saber que a chuva ácida, né, a faixa normal dela tá ali até 5, entre 6 e 5, mas normalmente é 5. E se ela baixar de 5, aí ela passa a se tornar ácida. Quem assistiu a última aula eu falei sobre isso. Tem que ter uma ideia de que o leite tem caráter ácido. E aí quem tem problema de estômago, tem gente que fala, bebe leite que passa. Não, o leite pode piorar. Se você tem o teu estômago ácido, com acidez excessiva, e você bebe alguma coisa ácida, a coisa piora, né? A água do mar está em torno de 8 por conta dos bicarbonatos e carbonatos. Leite de magnésio, aquele remedinho, né? Tá em torno de 11, 10, 11. A amônia lá por volta dos 12, tá? Então, assim, alguns compostos do dia a dia não tem jeito. Produto de limpeza, qualquer que seja produto de limpeza, tá na faixa básica, aí dependendo do quão agressivo ele é, ele pode ir desde 9, 10 até 13 mais ou menos, tá? E aí produtos mais agressivos são de pH mais básico. Tem alguns produtos de limpeza, como por exemplo alguns detergentes que são neutralizados para não agredir tanto a mão, né? Então um detergente de cozinha tá lá pH neutro, é para poder tentar não agredir muito a mão. Fenolftalina. Fenolftalina é um composto usado para indicar se o meio está ácido ou básico. Então ele muda de cor, ele é incolor numa solução ácida e ele fica bem rosa numa solução básica. Antigamente tinha um remédio para prisão de ventre, né, um laxante chamado Lactopurgo. Eu adorava esse troço, porque eu adorava fazer aula prática com meus alunos com ele. Mas aí mudaram o princípio ativo, fiquei triste. Ele foi, a fenolftalina, né, que foi usada como laxante por muito tempo, ela foi acusada de ter causado câncer, né, no reto, no intestino, e aí ele foi substituído pelo bisacordil. Muito triste, muito para professor de química, isso foi doloroso. E tem os indicadores naturais, né, os indicadores naturais, eles vão mudar de cor também, e aí tem pétalas de plantas, tem
Uva, né? A uva roxa, ela serve também. A casca da cebola muda de cor também no ácido e na base. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou mostrar para vocês o suco de repolho roxo, que é bem fácil de fazer. Se você quiser fazer na sua casa, pega um repolho roxo ou bate ele com um pouco de água, aí coa, ou então ferve um pouquinho de água, bota o repolho dentro da água quente e depois coa, vai ficar uma água roxinha. E aí você pode fazer essa brincadeira aqui, ó. Ele aqui é mais ou menos, na verdade é mais ou menos entre essa cor e essa, porque a foto não tá ajudando muito. E à medida que você vai colocando meio básico, ele vai indo para tons verde, azul e verde. E o último aqui que ele não botou é um tom amarelão. E quando ele vai para meio ácido, ele vai ficando em tons de rosa e vermelho. Aqui tem violeta, né? Aí ele vai para rosa e vermelho no meio ácido. Então é legal que a gente consegue. Eu já consegui os 14 pHs. É muito legal. E aí nós vamos sair dos meios básicos para os meios ácidos. Então eu fiz a transição de um para o outro. Segundo Arrhenius, a gente diz que ácido é qualquer substância que pode liberar como único cátion o H+ em meio aquoso, tá? Ele sofre ionização. Essa é uma maneira chique de fazer a reação. Então, vou dizer que o HCl reage com a água diferente da base. A base não reage com a água, tá? A base coloca na água, ela só separa os íons, o cátion e o ânion, né? Então, o Na e o OH, o Ca e o OH. Mas o ácido, ele reage realmente com a água, por isso a gente chama de processo de ionização. E esse hidrogênio, na forma de H+, ele migra para cá. Então, eu liberei um cloreto, que é negativo, Cl-, e o H2O ganhou o H+, e aí ficou H2O mais H+, deu o H3O+, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. O hidrogênio migra para cá, forma H3O+, libera o Cn-. Bom, aqui uma forma, aí é como vocês vão trabalhar, basicamente é assim porque é mais prático, tá? A gente pode dizer também que essa ionização, ela pode ser considerada só como H+, e aí não tem necessidade necessariamente de fazer essa reação necessariamente necessária, ficou feio, né? Mas enfim, a gente releva, passa batido, galera. E aí eu tenho a separação aqui, ó, um hidrogênio e um cloro, H+, Cl-, um hidrogênio e um flúor, H+ e F-. E aqui, 2 hidrogênios e um enxofre, né, na forma de sulfato, então 2 de H+ e SO4-2, tá? Esse composto de baixo, o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, quer dizer, 2 hidrogênios que são capazes de sair na forma de H+. Às vezes, algumas questões, elas podem fazer a ionização parcial. Na ionização parcial, o que eu tenho? Eu tenho lá o H2SO4, ele pode liberar, ao invés dos 2 H+, liberar um H+ só e ficar com um deles na estrutura ainda do ânion. Então, como eu liberei um hidrogênio só, isso também pode acontecer, soltar um hidrogênio e ficar um hidrogênio aqui. Como saiu um hidrogênio só, ele fica com a carga -1. Então, esse aqui é o sulfato, esse aqui é o hidrogenosulfato. Hidrogeno, não hidrogênio, tá? Hidrogênio é o elemento. Esse grupo aqui a gente chama de hidrogenosulfato, tá? E esse H+ aqui indica presença ácida. Características: gosto azedo, normalmente tóxico, corrosivo, conduz eletricidade em meio aquoso. Quanto mais forte for o ácido, mais ele conduz eletricidade em meio aquoso. Vai mudar a cor do indicador, que a gente viu, né? Reage com base formando sal e água. Se entrar em contato com qualquer carbonato, e aí, ó, se eu colocar qualquer ácido na presença de carbonatos ou bicarbonatos, ou hidrogenocarbonato também, né? Que é esse composto aqui, se ele entrar em contato com esses dois, vai gerar efervescência, vai liberar CO2. De um modo geral, a gente não pode ter contato com a pele, não pode respirar por conta dele ser tóxico e corrosivo. Tem alguns ácidos que são importantes, aí você vai perguntar de novo, né? Fê, eu tenho que saber esses caras? Se quiser fazer Enem, tem. Esses caras têm que saber pelo menos o básico deles, né? Então, o ácido sulfúrico, já foi tempo
em que o ácido sulfúrico era tido como uma medida de identificar se um país era ou não industrializado, porque quanto mais ele liberava, né, produção de ácido sulfúrico, é porque mais indústrias ele tinha. Quanto mais ele consumia ácido sulfúrico, mais indústria ele tinha. Ou ele produzia ou ele consumia ácido sulfúrico, né? Principal característica dele, principal agente desidratante. A gente vai ver várias reações em que a função do ácido sulfúrico é desidratar o composto. O ácido clorídrico, o que você precisa saber dele de importante? Está presente no estômago, né? Ele está presente no nosso estômago, ele é corrosivo, ele é usado, né? Se você ouvir falar em ácido muriático, é o ácido clorídrico que está impuro, ele é usado na forma líquida, né, na forma dissolvida em água, aquoso, para limpeza de chão, por exemplo. E a principal coisa que você tem que saber dele é presente no estômago, tá? Ele, na forma original dele, ele é gás, tá? No estômago ele está dissolvido em água, mas a forma original dele é gasosa. Ácido fluorídrico, o que você precisa saber dele? Que ele é basicamente utilizado para escrever em vidro. Ele é o único ácido que ataca vidro, tá? Todos os ácidos atacam plásticos e normalmente são guardados em vidro. Esse ácido, ao contrário, ele corrói o vidro. E aí, sabe aquelas inscrições de vidro jateado, já viu? Vidros que são escritos com... Você passa o dedo assim, ele está esbranquiçado. É feito com ácido fluorídrico. Então, tem que saber que ele é usado para escrever em vidro, né? Para fazer marcas em vidro. O ácido nítrico. Tudo que eu falei de nitrogênio, né? Quais são as duas coisas que você precisa saber de nitrogênio? Fertilizante e a parte de explosivo. Ele também pode ser levado para a parte de explosivo. Tóxico, corrosivo, como a maioria dos ácidos. Ácido cítrico, presente nas frutas cítricas, especialmente no limão e na laranja. Ácido acético, gente, tem que saber que ácido acético está presente no vinagre. É aquela substância que dá aquele cheiro forte no vinagre, aquela substância que tem aquele cheiro característico do vinagre, é na verdade o cheiro de ácido acético. O vinagre, ele tem só 3 a 7%, né? Na verdade, o vinagre comum, esse de cozinha, é de 3 a 5%. 7% é vinagre balsâmico, tá? Ácido carbônico, o que eu preciso saber nele? Onde tem CO2 e água, tem ácido carbônico. Aí a gente já falou que o ácido carbônico, ele é responsável pela acidez natural da chuva, que deixa a chuva com pH 5, eu falei isso na última aula. Tem que lembrar que ele vai estar presente em qualquer bebida gaseificada, porque CO2 e água vão produzir ácido carbônico, vai liberar H+. Então, isso aí eu estou reforçando porque a gente já falou dele antes. Ácido fosfórico, eu já falei dele, eu falei do óxido, né? O óxido de fósforo, quando entra em contato com a água, e aí lembra que eu falei, né? O P2O5, só para lembrar aqui, ó, P2O5 com 3 águas. Ele vai dar o H6, P2O8, e aí simplificando vai dar 2 de H3PO4. Então, ó, o ácido fosfórico, o que eu preciso saber dele, né? O que é importante? Que ele é acidulante de alimentos. Ele acaba sendo utilizado para deixar o alimento menos suscetível ao ataque de bactérias. Tem que saber, isso já foi cobrado em Enem. Tem que saber que fósforo também pode ser usado como fertilizante, né? As plantas precisam de fósforo e nitrogênio. Então, falou de nitrogênio, falou de fósforo, lembra de fertilizante. Bom, galera, o ácido não acabou, ainda tem mais uma aulinha que eu vou falar de ácidos e sais, tá? Eu só falei do início, né? Agora a gente vai falar das classificações de ácido e vai falar um pouquinho dos sais, das reações de neutralização na próxima aula. Mas a aula já estava ficando muito longa, então vamos parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e a gente se vê na próxima. Beijos!